Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oregon, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Uma nota de esclarecimento. Este é o episódio 125 do Retrocomputaria, o penúltimo episódio desse podcast com esse nome. Este episódio foi gravado ao vivo no dia 9 de outubro de 2021, com a participação dos nossos ouvintes. O vídeo da live está disponível no nosso canal do YouTube. Este é o episódio que é uma versão dessa live, um episódio devidamente cortado, editado, arrumado para festa, todo pavo. Esperamos que você goste, então curta a entrevista e nos vemos no episódio 126. Pronto, estamos no ar! Finalmente estamos no ar! Estamos on air! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que vocês estiverem vendo esse cast. Episódio número 125 do Retrocomputaria. Episódio que nós estamos aqui fazendo Oline, com as câmeras abertas. Vocês vão ter o desprazer de ver nossas caras feias. Só tem merda! E nós temos não um, nem dois, mas 3 vilões especialmente convidados nesse episódio. E devido às limitações que temos tecnológicas, vocês só verão 3 das nossas caras feias presentes. Correção, Tá? a limitação não é, na verdade, financeira, não tecnológica. É de dinheiro, a limitação é de dinheiro. Se você puder colaborar, se você colaborou com a nossa campanha do baralho, se você colaborou com as campanhas, tem colaborado com o nosso sustento, participado, a gente vai ter a condição de estar pagando pela ferramenta. Nós estaremos ficando a ferramenta com a qual podemos colocar todos vocês participando, podemos juntar o nosso 1 milhão de amigos. Bem mais forte poder cantar. Parece que somos o Roberto Carlos, para estarmos participando. Quer dizer, Então, 1 milhão de amigos não, 10. tá bom, 10. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Não espalha. Então, só pra lembrar, antes de tudo, aquela coisa que sempre fala, senta o dedo no like, dá um favorito, compartilhe o vídeo com outros amigos, com outras pessoas que puderem estar assistindo agora. Clica no E sininho. se você estiver ouvindo o podcast, de novo, não não faz se nada disso esqueça que de não tem. espalhar. Mas você pode explicar para amiguinho que tem o Retrocomputaria, Futuro Retrópolis, essa coisa toda aí, né? E se inscrever no nosso feed, esse negócio todo assim, sabe? Então, vocês já sabem, vamos fazer, já que devido às nossas limitações, que vocês já sabem qual, então nós vamos fazer um revezamento das pessoas que estão participando e vamos colocar os 3 convidados, vamos adicioná-los. Peraí, que nisso nem se apresentou, mano, você tá de volta. Ok, mas também não era nem pra vocês começarem a falar, que eu não apresentei vocês ainda. Ah, não, todo mundo já sabe quem é. Então, assim, até alguns instantes estavam eu, Giovanni, César, Ricardo e o Juan, que tava com o volume um pouquinho mais baixo, mas que já corrigiu. Tava olhando pela janela pra ver por causa da chuva. Então nós estamos agora com os nossos convidados, nós estamos com 3 vilões especialmente convidados, é uma coisa quase inédita na nossa história de tanto tempo do nosso podcast. Nunca antes na história desse país. Nunca antes na história desse podcast nós tivemos 3 vilões especialmente convidados, assim com as câmeras abertas, né? Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Então, sejam bem-vindos, Marcos Velasco, Flávio e Antônio Pereira. E o nosso assunto hoje é sobre museus. That belongs in a museum! Nós vamos falar de museus da computação, museus da informática, todo o processo, toda a luta deles, vão contar as histórias deles hoje, então vocês estarão presenciando aqui a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles que estão batalhando, construindo, montando museus da computação pelo nosso Brasil! Deixa eu abrir o VocêTubo aqui, peraí. Não, você pode olhar pelo chat, os comentários, cara. Sim, tá aqui do lado. Tem aba chat privado, tem várias coisas. Esse negócio de tecnologia funciona, gente. E por falar em tecnologia, gente, este episódio tem um assunto, nossos assuntos estão aqui embaixo. E vamos começar a falar, já que o Antônio Pereira está ali do lado esquerdo, vamos pedir para os nossos convidados se apresentarem na ordem, dizer quem eles são. E, Antônio,
Você primeiro. Beleza. Eu trabalho com tecnologia já há muito tempo, né? Mas na parte de eletrônica, depois que me bandiei para informática. Tive acesso a computadores entre 1983 e 85, numa escola pública, tinha um clone lá de uma época. Aí, João Pessoa. Isso, em João Pessoa mesmo. E logo em seguida, quando eu terminei o ensino, programação, essas coisas assim, aí já foi com um TK 85. Depois teve o exército, aí tive acesso a outras tecnologias, né? Mas é bem por aí. Fala, Flávio, pega a bola. Bom, tudo bom? Boa noite, gente. Obrigado pelo convite aí de todo mundo. Eu sou Flávio, moro aqui nessa maravilhosa cidade de Vitória, no Espírito Santo, que todo ano está entre as melhores cidades para se viver no Brasil. Ali sim foi covardia. Falo com o maior orgulho. Homem de sorte. A gente que mora aqui é suspeito para falar, né? Bom, sim, doutor em engenharia elétrica aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo. Trabalhei grande parte da minha vida na área de TI, em empresas aqui da região, né? E também como professor universitário durante um período também. Hoje eu não exerço mais a docência, mas também tenho essa veia de professor aí, faz parte de mim, né? Bom, meu primeiro contato com o computador foi, como acho que muita gente, na casa de amigos, quando criança. Eu não tinha dinheiro para comprar computador na época, era tudo muito caríssimo, início dos anos 80. Meus pais não tinham grana. E aí, os primeiros que eu tive contato, que me vem a lembrança assim, foi o CP500, TK85, e que a molecada nessa época ficava maravilhada, né? Todo mundo via aqueles computadores, computador com drive, né? O CP500 na época era uma coisa super diferente, né? Rápido, nossa, como os problemas carregam rápido! Pois é, exatamente. Aí assim, junto com o computador, telejogo, Atari, que era o que a gente tinha na época, que o Odyssey, né, alguns amigos poucos tinham, e também na empresa onde meu pai trabalhava, assim, quando ia lá no final de semana resolver algum problema, ele acabava me levando, eu lembro de ter visto lá um Commodore 64, que ficou na minha memória, e um Unitron, eram computadores que eles tinham lá na empresa, então assim, né. Commodore 64? Commodore 64, eu lembro de ter visto lá, e isso ficou na minha memória porque era diferente, assim, o computador era escuro, no gabinete dele era escuro, diferente dos computadores que a gente vinha na época, não é assim. Meu bebezinho! Trabalhei nele. É isso. Só um comentáriozinho antes de passar para o Mar, é que na nossa época, né, o CP500 era aquilo que vinha nas nossas cabeças quando alguém falava computador, ou pelo menos microcomputador. Era o que a galera de mainframe, quando falava computador, eles viam a geladeira, né? Igual aquela pergunta que eu tenho do lado. É verdade. Então, você se inscrevia para um curso de Basic, a maior parte deles era um monte de CP500 nas mesas para o pessoal. Não, e até as artes, as ilustrações da época, né, eram uma versão estilizada do CP500. Ele era visualmente imponente. Introdução à informática, nessas escolas de computador, geralmente os laboratórios eram tudo CP500. Mas agora vamos parar de falar, que tem que deixar o Marcos falar. Boa noite, amigos. Desculpem pela voz, que a garganta tá meio ruim hoje, mas eu comecei na área de informática meio que sem querer, porque eu estudava num colégio, já estava assim para terminar a terceira para quarta série, e a quinta série a gente tinha que estudar em outro colégio. E esse outro colégio, ele na época, ele fazia uma palestra, porque era uma mudança grande. A gente estudava num colégio que era uma professora só para todas as matérias, e a gente ia passar para a quinta série, que eram vários professores de várias matérias. Então tinha uma mudança bem drástica assim na época. Então esse colégio ele fazia uma apresentação sobre os horários, como é que funcionava o colégio, de tudo. E eu fui nesse colégio nesse dia, assisti essa palestra, e na hora de descer do colégio, eu me deparei com uma lojinha, uma sala pequena, com um computador NES-80 ligado numa TV preto e branco. Esse camarada aqui, ó. Ligado camarada aqui. Aí, isso foi em outubro de 81. Isso foi justamente uma semana depois que esse cara foi lançado. Então foi uma coincidência grande, assim. Eu nunca tinha visto computador na minha vida, eu não sabia o que era computador, eu nunca tinha ouvido falar o que era um computador, né? Tava em outubro de 81, tudo muito recente ainda. Então eu conhecia máquina de datilografia, telejogo, era o que eu conhecia, mas computador eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu vi o cara digitando no teclado esse negócio e saindo numa televisão, aquilo me chamou atenção, né? Eu entrei na sala, perguntei pra ele o que era, e falou assim, isso aqui é um computador, né? Eu falei assim, pô, parece sim, coisa de outro mundo, né? Aí ele falou, não, é um computador e tal, e eu fiquei, parecia assim que eu tinha visto um disco voador, né? Porque eu tava digitando num teclado, saía numa televisão, eu falei, caramba, esse troço é muito louco, né? Parecia que tava na NASA, né? Assim, um negócio, novidade, né? Eu fiquei louco com aquilo. Aí eu cheguei em casa todo animado, falei, pai, queria que você fosse comigo num curso de informática lá, no centro de Volta Redonda e tal, e escrever num curso de computador e tal. E ele também, mas o que é computador? Eu falei, é uma máquina de escrever, mas que sai na televisão, ao invés de sair no papel. Mais ou menos
explicação que eu dei pra ele. Aí ele me levou lá, eu fiz um cursinho de Basic e nunca mais larguei a área de informática, né? Então começou tudo através desse INES 80. E pra falar um pouco mais, esse lugar a gente fazia o curso, mas na terça e na quinta você podia usar o computador 1 hora na terça e 1 hora na quinta. Mas eu saía do colégio, ia direto pra lá, ficava lá o dia inteiro. O pessoal também nem me aguentava mais ficar lá. Então eu acabei assim, acostumando a usar os computadores e a programar. Eu ficava na frente da turma, porque eu ficava lá o dia inteiro treinando, né, digitando os programinhas e tal. Então eles acabaram me contratando como monitor. Aí o pessoal, né, pra eles ficarem me aturando lá, eles falavam assim, não, você vai ficar de monitor. Se o pessoal tiver alguma dúvida, você vai lá e tira dúvida. Então assim, foi com 9 anos meu primeiro emprego também, no mesmo lugar que eu fiz o curso e conheci os computadores, né? Beleza. Eu ia fazer uma pergunta, mas a resposta estava óbvia. Esse curso de Basic foi no NES 80, né? Foi no NES 80. É exceção, né? Que eu tinha falado, que a maioria dos cursos de Basic na época eram no CP500. Mas logo em seguida, esse pessoal, eles investiram na linha Prológica. Aí era CP500, Sistema 600, Sistema 700, era o que eles tinham lá. CP300 também tinham muito. Primeira vez que eu me lembro de ter visto microcomputador era um NES 80 num catálogo. Meu pai, na empresa onde ele trabalhava, já estavam começando a plantar no Brasil aquele modelo americano de venda catálogo. Aí veio um catálogo e tinha um NES 80. E eu fiquei deslumbrado quando eu vi, meu Deus, é um computador. Porque eu vi a histórica de casa, né? Quem não conhece, alguns ouvintes já ouviram a minha história, né? O vício vem de berço, né? Meu pai é analista de sistemas aposentado. Começou a trabalhar com computador em 1968, né? Então, alguém na família entende minha loucura. O meu foi em 1983 na faculdade, um Schumec CPM. E quase ao mesmo tempo um D8000 TRS-80 modão em casa. Mas isso, pessoal que acompanha a gente, pode voltar e escutar o episódio 100, que também foi feito nesses mods, que a gente conta nossas histórias. Agora essas histórias não são nossas, são de vocês. Concordo. Então, começar a ver como é que veio essa ideia de museu. Antônio, começou a germinar lá nos primórdios essa ideia de fazer um museu. Então, técnico e eletrônica, eu tinha concluído o curso técnico em eletrônica em 1990, e aí criei uma eletrônica já, quando eu terminei o curso técnico, e fui juntando muita coisa. No começo, quando eu fui estagiar no curso, eu comecei dando manutenção em computadores Unitron, Craft, que era clones do Apple. Chegava a Apple também nessa empresa que eu trabalhava, como estagiário no começo, e o CP500 para dar manutenção também. E outras coisinhas mais, tinha videogames lá também. Mas aí, isso no estágio. Depois, quando eu montei a minha empresa mesmo, eu comecei, o primeiro computador que eu consertei foi um TK-95. E a partir daí surgiram vários. Só que como eu tinha um sócio, era bem ampla a empresa. Mas aí o que acontece? Eu fui juntando muita coisa. Às vezes o cliente abandonava e tal, e eu tinha um depósito só para isso. Aí eu tive a ideia em 2006 de montar o museu. E venho amadurecendo essa ideia desde essa época. Somente agora que a gente conseguiu adquirir um prédio, está sendo reformado, já fiz o estatuto da instituição que vai cuidar. A parte mais difícil é essa aí, é você criar um estatuto, é uma instituição que vai cuidar do museu. Essa é a maior dificuldade que eu enfrentei. Mas aí a gente já conseguiu superar. Já criou a instituição, foi criada agora no dia 7 de setembro, por sinal. O estatuto eu terminei há uns 2 meses atrás, passei para advogado e tal. E aí a gente já conseguiu passar esse obstáculo, né? Eu acho que quem está fazendo isso também está parando nessa parte aí, que é a parte mais complexa mesmo. Dificuldades mas aí tipo a gente trabalheira, dificuldades tipo nós, demoras, proibições, recusas, o quê? Eu acho que não tem, como não existe, eu não encontrei consultorias nessa área, tá? E até pessoas que pensaram assim em querer me vender um serviço, não tinha conhecimento de nada da área. Então eu mesmo tive que correr atrás e eu mesmo fazer o estatuto, pegando lá um modelo e adequando ao que eu queria, ao projeto que eu queria. E essa é a parte mais complexa mesmo. E agora já está feito, já está registrado tudo certinho, está com o contador para essa parte do CNPJ, mas aí já avançou. Só que a ideia surgiu em 2006, comecei a criar o acervo, né? Hoje a gente tem 7 mil itens. É suficiente, né? Eu queria 3 mil, eu já estou com 7, tá bom. E a semente foi de aparelhos descartados da sua manutenção de eletrônicos? Não necessariamente. Tem o meu primeiro TK-3000 tá lá, o meu primeiro TK-95 não tá, porque roubaram na minha... Eles perderam o limite. Quando eu saí, passei a assistência técnica para outra pessoa gerenciar, aí desapareceu esse meu TK-95. Eu tinha 2, tinha um descartado de um cliente e tinha o meu mesmo de uso. Então esse não tá, mas muita coisa era coisa minha, não era descartada, era coisa que eu ia adquirindo e tal. E teve muita coisa descartada também, muita doação, né? As coisas vão pingando sem a gente perceber. Quando a gente fala que lida com isso, principalmente uma pessoa que vai montar um museu, começa, toma isso aqui que eu tenho, toma isso aqui que eu tenho, papapá. Aí aparece o problema do excesso, né? Que eu imagino que...
na verdade, excesso não tem não, tá? Excesso não tem não. A gente busca espaço até... Eu já consegui pegar um container de um irmão meu para servir de depósito. A minha casa aqui, como eu estava morando no Rio, em João Pessoa por conta da pandemia. Mas eu trabalho no Rio de Janeiro. Eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Sou analista judiciário lá. Minha casa eu transformei num depósito. Teve 3 cômodos aqui que foram transformados em depósito, tá? Hoje não mais. Já tem um lugar certo para isso, né? Graças a Deus. Depois a gente vai fazer um jabazinho para as pessoas doarem. A gente vai orientar direitinho. O Antônio bateu teu recorde. Só tinha um cômodo, não 2. Ele bateu teu recorde. E eu não tinha intenção de montar um museu. Quer dizer, até teve, mas as circunstâncias, eu tive que morar numa casa pequena, mas isso é uma outra história que pode até vir a se relacionar com as histórias do museu, mas deixa por outra ocasião, né? Olha, rapidinho, eu já encontrei com o Antônio em feira aqui no Rio, né? Ele com a esposa, a gente encontrou. Tá o Antônio lá garimpando, assim, é muito curioso, vendo assim, olhar o olho rápido, isso aqui interessa. Lá, o que você viu? Ele já tava pegando. Olha, o olho rápido treinado. Feira de Acari, Feirinha da Glória, a Feira de São Cristóvão. Eu rodava tudo ali, nos sábados e domingos, e na Praça 15 também, né? A feira lá da... Não a feira de pulgas lá da Praça 15, que lá o pessoal é elitizado. Fala da feira da Praça Marechal Âncora, que é o anexo lá do lado. Então o pessoal bota lá o shopping chão e eu tô lá garimpando. Pena que a gente não tem nada disso aqui em Vitória, bicho. Quem dera tivesse feiras igual vocês têm aí no Rio. É verdade, aqui também não tem. Difícil de conseguir coisas por aqui. Então, Flávio, e você então, já que você se manifestou, tá. Como é que surgiu para você essa ideia de museu? A ideia do museu surgiu por volta do ano 2000, mais ou menos, aqui em Vitória, quando eu comecei a dar aula numa faculdade particular daqui da região, e aí eu comecei a amadurecer essa ideia. Eu lembro de ter visto na televisão uma reportagem sobre um museu no Brasil, eu não lembro bem se era o do Zé Carlos Vale, qual era o museu, acho que o dele acho que é um dos mais antigos que a gente tem, e aí me bateu, mas por que a gente não pode ter alguma coisa aqui em Vitória? O Espírito Santo é um estado pequeno, carente até certo ponto em opções de lazer, cultural, né, então assim, falei, a gente podia de repente fazer uma coisa parecida, né, eu desde a minha época de escola técnica juntava algumas placas, processadores, coisas principalmente relacionadas a PCs, né? Não tinha muita coisa, mas quando eu comecei com a ideia do projeto, a gente começa a apelar para os amigos de trabalho, para alunos, para colegas antigos que também tinham empresas de informática, e a gente começou a agregar alguns itens com o objetivo de fazer esse museu, né? Tenho até, não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui, por volta de 2003, quando eu já tinha feito um site. Se eu clicar aqui em botão compartilhar, funciona? Teoricamente, sim. Boa pergunta. Tenta aí. Deixa eu apertar aqui. aqui. Pro Anfitrião funciona, eu acho que pro convidado compartilhar também. A tela. Eu consigo escolher qual é a tela ou a tela inteira? Consigo. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Um e-mail que eu tô vendo aqui, ó. Apareceu pra vocês? Continuamos vendo você. Ainda não. Deixa eu ver. Compartilhar a tela. Vou ver aqui. Sharing your screen. Aí você tem que escolher a janela. Eu escolhi, mas ele não foi. Não tem um botão embaixo pra confirmar? Já tá aparecendo stop sharing aqui, ou seja, ele teoricamente tá compartilhando. Deixa eu parar. Deixa eu compartilhar de novo. Arquivo, compartilhar a tela, e ele pede pra escolher a janela, tela 2, que eu tô com 2 monitores aqui. Diz que está compartilhando, mas eu acho que não tá funcionando. Mas não, beleza, eu posso comentar. Tem um e-mail aqui que eu falo. Apareceu aqui. Apareceu? Apareceu aqui o... Compartilhar a tela. Vou fazer de novo então. Porque tem que adicionar. Apareceu agora, é isso. Tá vendo aí, ó? 2003, o Marcos Velasco achou minha página na internet. Flávio Rabelo. Queremos ver o e-mail do Flávio. É o garimpo virtual. E me mandou um e-mail, sou colecionador, papapá. Aí eu falei com ele, a gente tem pouca coisa, estamos tentando montar aqui em Vitória. Isso foi em dezembro de 2003, pra você ver que a gente tá há muito tempo ainda tentando fazer na luta, né? Tentando fazer acontecer. Que legal. Então, assim, resgatei esse e-mail, até mandei pra ele outro dia atrás, falei, aqui, ó, achei um e-mail que a gente conversou há quase 20 anos atrás. Depois manda um print pra gente botar. Sim, mando, claro. Aí assim, começamos nessa esse e-mail aí já é peça do museu, hein? Já virou peça do museu, com certeza. Com certeza. Que nem aquele e-mail do Linux, né? Criando Linux. Que nem aquele e-mail, verdade. O e-mail tá fazendo parte do museu, hein? Também, pois é, vamos ter que dar um print aqui. Estão falando o computador, o Next Computer, onde o Tim Berners-Lee criou a primeira versão do HTTP e do www, do protocolo, tudo, tá no museu na França. Legal. No Museu de Artes e Ofícios em Paris. Tá lá o computador. Mas também as pessoas ficaram reembaralhadas, agora os convidados estão todos do lado. Mudou de ordem, pra poder confundir o... Isso,
Nós viemos para confundir. Então, aí, sim, começou a vir a cruz de tentar arrumar um espaço para colocar o museu. Como a nossa intenção é que fosse um museu com acesso público e gratuito, sempre foi nosso objetivo desde o início, a gente precisava que fosse um espaço também cedido gratuitamente, né? A gente não tem dinheiro, recurso para montar uma infraestrutura dessa, sendo que a gente não vai ter receita, né? Então a ideia é que a gente precisava desse espaço. E aí nós ficamos 10 anos, de 2001 até 2010, procurando instituições públicas e privadas aqui no Espírito Santo, em Vitória mais especificamente, e não consegui resposta positiva de ninguém. Até que em 2010, um antigo amigo meu, que era professor de uma instituição de ensino superior aqui, chegou para mim, sabendo que eu vinha querendo montar um museu, e falou: vou montar um museu aqui na instituição. Eu falei: bom, já que eu não consegui, toma aqui o acervo, entreguei na mão dele e falei: monta você aí, mesmo que não seja por minhas mãos, mas pelo menos o Espírito Santo vai ter um museu, né? Então essa que foi a ideia. Então eu peguei tudo que eu tinha. Onde você dava aula, não, né? Não foi em outra instituição. Onde eu dava aula, infelizmente, a gente também não conseguiu viabilizar esse espaço, por motivos diversos. E aí entreguei, fiz 3 viagens, de tanta coisa que a gente já tinha juntado, de carro, eu mesmo levei tudo e botei na salinha lá onde eles estavam programando fazer o museu, né? Passaram os outros 10 anos, e aí no início de 2020, eu já sabendo que eles não tinham conseguido fazer esse museu na instituição, né? Por desse tempo, também por motivos deles lá, começou a bater na minha cabeça: pô, e o museu? Vamos fazer, não vamos fazer? E aí eu comecei a alimentar de novo em mim a vontade de fazer esse museu de novo. E eu já estava preparado para começar do zero. Olha, o acervo que eu entreguei para essa instituição, eu com certeza não vou conseguir reaver. Então eu comecei a partir do zero, fiz um site, fiz um Facebook, fiz uma página, comecei a avisar para os amigos: gente, aquele museu que não deu certo, eu consegui agora, finalmente, aí um pouco antes eu consegui conversar com pessoas aqui da região e consegui esse espaço, ou seja, o primeiro passo, que era o mais difícil, que era conseguir o espaço para botar um museu. A gente conseguiu no ano passado, e isso aí me motivou a retomar esse projeto, fazer um reboot, né, do projeto do ano de 2001, 20 anos depois, para ver se agora a gente conseguia fazer. Então, dia 15 de julho, a gente fez a página, 15 de julho do ano passado, restartando esse projeto. Fez a página do museu. Dia 24 de julho, a gente já começou a receber as primeiras doações, porque a gente acaba conhecendo muita gente, depois de tanto tempo trabalhando na área, né? A intenção de tentar conseguir reaver esse acervo antigo não saiu da minha cabeça, né? Então, fui lá bater na porta da instituição: olha, lembra aqueles computadores que eu doei pra vocês há 10 anos atrás, né? Posso levar de volta? Aí o cara pensou assim: pode. Show! Eu falei: então tá bom. Eu não pensei duas vezes. Não deixei ele voltar atrás. Eu com a dor no coração, você perdeu um carregamento dele. Consegui. E era muita coisa. Com alguma coisa a mais, né? E apareceram algumas outras coisas, né? Então, assim, graças a Deus, eles entenderam a ideia, que o objetivo que a gente tinha. Consegui, no ano passado, dia 27 de julho, reaver todo o acervo, e aí trouxe para a instituição já que nos abrigaria. Essa instituição, que é uma instituição pública aqui em Vitória, está fechada desde março do ano passado por conta da pandemia. A nossa intenção era ter aberto esse museu no ano passado, mas infelizmente, independente de a gente conseguir abrir o espaço de visitação, a gente vem fabricando desde então os móveis, né? Como a gente não tem apoio financeiro, eu mesmo estou fazendo as estantes, a gente tentou verticalizar o museu. Mandei lá na página depois as fotos, a gente lixando, pintando as estantes, eu mesmo estou fabricando. Como a gente não tem recurso, não tem apoio financeiro, sai do bolso da gente, a gente tem que tentar fazer dentro da nossa possibilidade. Olha só, o Antônio virou advogado por conta do processo de... Pois é, a gente tem que se mexer. Você está virando carpinteiro e marceneiro, pedreiro. Agora eu estou curioso para ver o que o Marcos Velho virou. A fala do Flávio me lembrou, tem um canal que a gente acompanha muito no YouTube, que é o Retro Man Cave, né? O RMC The Cave, né? Aliás, César, aproveita quando a gente fala do Retro Man Cave. Ele montou um espaço lá no interior da Inglaterra, que ele tem feito uma sequência de vídeos montando todo o processo para ele fazer o espaço, que ele quer fazer a exposição, tudo. E é bem interessante. O Flávio falando, lembrei do Neil, né? Ele falando, passando por coisas bem parecidas, de serrando, montando, comprando coisa, arrumando. Ele fez campanha de financiamento coletivo. Acho que a gente chegou até a divulgar de um livrinho para colorir, de micros clássicos, então uns micros por dentro, só colorir, para levantar dinheiro para poder montar o espaço dele. Aí o Flávio falando, me lembrei, mesma coisa, fazendo, botando, furando, e até recomendo você depois dar uma olhadinha. Ele tem uma playlist, os vídeos mês a mês de todo o processo do espaço. Ele já tá nisso há quase um ano. Vale a pena. Os lápis de cor para colorir, metade tem que ser bege, né? Lá. E da outra metade, um quarto tem que ser lápis cinza escuro.
Essa via crucis de montar museu, acho que não é muito diferente de todo mundo, né? É difícil a gente conseguir apoio. Eu nem tentei buscar nenhum tipo de apoio ainda, porque sem você ter o que mostrar, é difícil as pessoas acreditarem no que você está querendo fazer. A intenção é ter esse espaço funcionando para depois ver se a gente consegue um tipo de patrocínio, para ajudar pelo menos assim, a melhorar o mobiliário, tentar fazer uma iluminação bacana, coisas assim, né? Vai continuar sem intenção de ter nenhum tipo de renda, porque não é o objetivo. Graças a Deus eu não dependo disso, não preciso disso. Mas a intenção é tentar fazer uma coisa bacana para a população aqui do estado, que não tem lazer nesse sentido, né? São poucos museus que a gente tem aqui, de informática nenhum. Então, assim, a nossa intenção é basicamente essa. Enquanto a gente não consegue abrir espaço, a gente começou no primeiro semestre a criar conteúdos interessantes, né? De históricos, né? Relacionados a fatos. Cada dia tem uma postagem que a gente está fazendo, contando um acontecimento histórico que foi lançado naquele dia, determinado item, determinado computador, determinado processador, para tentar alimentar de alguma cultura, né? Trazer algum conteúdo legal para as pessoas irem acompanhando também, que eu acho que tem a ver com o que o museu pode fornecer, né? E mensalmente a gente vem fazendo uma exposição dentro de um shopping aqui em Vitória. Todo último sábado do mês a gente está num shopping aqui em Vitória, leva parte do acervo, carrega tudo, bota no carro, depois leva tudo de volta. Mas as pessoas acham que é fácil, que não dá trabalho. Não, o cara tá querendo se dar bem. Sim, não é essa a intenção. A gente quer fazer uma coisa legal, essa que é a ideia. Que as pessoas possam matar a saudade, né? Por coisa que mais me dá prazer, quando alguém vai lá, olha, puta, eu trabalhei nesse computador aqui, ou meu pai me deu um computador igual a esse tipo de história, às vezes é mais legal do que a exposição que tá no museu, entendeu? Você vê que a vida das pessoas também passa pelos computadores. Isso é verdade. São duas coisas que maravilham. Uma é o pessoal antigo reconhecendo o passado deles em Exatamente. Outra é o pessoal novo fascinado por aquilo, quando a gente faz as retrovisões. Essa coisa que o Flávio falou ali é interessante mesmo. Toda vez que o pessoal vê que eu tô fazendo isso aí, né, aí pergunta logo, e você, isso dá dinheiro, isso é bom? Cara, se você for pensar em fazer isso, pensando em ganhar dinheiro, não vai. Só despesa. A ideia disso aqui é deixar um legado para a cidade. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz foi criar a instituição que vai cuidar do museu. Todo o acervo vai para lá. Por quê? O cara morrendo, eu morrendo, meus filhos não vão querer saber de cuidar dessas coisas, não. Vão jogar fora. Então, eu fico pensando assim, eu vejo muita coleção nas feirinhas que o cara morre, daí os filhos jogam fora, vendem, fazem tudo. Vai pro lixo. Eu não quero isso com o que eu juntei, tá? Eu quero deixar um legado para a cidade. Eu vou morrer, mas eu quero que o negócio vá. E aqui não vai estar Sabe o que nós somos, gente? Nós somos a fundação do Asimov. A minha ideia no começo era criar uma fundação para cuidar disso aí. É um patrimônio. Aí eu marquei uma audiência aqui com o curador das fundações aqui na Paraíba. Ele me recebeu, a gente conversou por cerca de quase uma hora. E aí ele me deu todo o caminho das pedras e disse, olha, fundação no teu caso vai ser complicado. Porque fundação aqui na Paraíba é bem complicado porque o que tem aqui é deficitário. Então não vai adiante. Aí ele me sugeriu que eu criasse um instituto e foi o que eu fiz. Instituto Antônio Pereira, tá, de pesquisa e preservação cultural. Tá feito, já está registrado, o imóvel vai passar para o nome desse instituto agora, o contador já está cuidando dessa papelada. Por quê? Porque não entra em inventário, é tudo da instituição. Eu vou morrer, vai ficar lá, entendeu? A minha ideia é essa. Aí o pessoal pensa, ó, cara, como é que tu tá fazendo isso? É loucura. Não é não. Loucura é deixar do jeito que tava, é loucura. E aí vai ser tudo dilapidado com a minha moto. E não é o que eu quero deixar um legado para a cidade. Pô, me permite um protesto aqui então, só um desabafo? O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. Rogerinho, filho da liberdade, vai querer colocar filtro FEP no programa. A ideia é... pergunta para os três. Você falou sobre o legado, Antônio, desculpa se interromper, mas, assim, nenhum de vocês três tem museus no Rio, ou São Paulo, ou regiões metropolitanas. Vocês são... Até tem Campina Grande aí perto de João Pessoa, que é um centro de formação, mas vocês não estão em áreas centrais de discussão de informática, de TI, né, de onde vocês lembram. E, ao mesmo tempo, vocês estão em cidades com déficit de equipamento cultural. Como é que vocês veem essa questão e, enfim, mas precisamos exatamente de vocês fazerem museus de informática, fazer essa preservação da história, inclusive em cidades que não têm tanta tradição histórica informática. Não é simplesmente a cidade onde não tem hoje em dia, não tem tanta informática hoje em dia, onde não tem tanto troca, mas equipamento cultural de informática, de tecnologia, em cidades que não tem um histórico disso.
como é que é esse trabalho e como vocês veem os museus de vocês, né, dentro desse contexto. Aqui na Paraíba, João Pessoa, tem a Estação Ciência, que é um equipamento da prefeitura, é uma obra até do Niemeyer, que a pessoa confunde o meu espaço com a Estação Ciência. A pessoa confunde muito isso. Só que o que tem lá é uma coisa assim muito incipiente, é uma coisa muito, sei lá, muito... é só para inglês ver. Não tem aquela coisa mesmo de um acervo substancial. Então, apesar de ter o equipamento, mas não tem aquela participação mesmo. Agora, com relação realmente aqui, João Pessoa, ela não é um polo de tecnologia, apesar de ter uma federal aqui, mas a parte de eletrônica, essas coisas de engenharia elétrica, Campina Grande sempre foi mais forte. E lá tem um museu mantido pela prefeitura. Só que aqui, para montar aqui, você vai buscar apoio aqui, você não encontra. Então, por isso que você tem que arregaçar as mangas mesmo, como eu estou fazendo, como o Flávio está fazendo, como o Velasco está fazendo lá em Volta Redonda, e fazer mesmo, arregaçar as mangas, você mesmo fazer. Falando no Velasco, ele ainda não teve a oportunidade de nos contar a história dele enquanto arqueólogo, museólogo. Então, igual comentei no início, em 81, na informática, no clube de 81, mas eu tinha certa pena de jogar as coisas fora. Então, fui juntando as coisas. Então, por exemplo, eu tenho as minhas revistas input originais até hoje, algumas das microsistemas. Basicamente, grande parte do material que eu tinha na época, eu fui guardando os disquetes e tal. Então, assim, meus colegas falaram assim, pô, você é muito louco, cara, fica guardando esse monte de lixo, porcaria velha, não sei o que. Eu falei, não, eu gosto, fico com pena de jogar fora e tal. Mas, assim, não tinha nem ideia de ia formar uma coleção, um museu, alguma coisa desse tipo. Nem sabia, eu nem conhecia gente que gostava de juntar essas coisas também. Então, era uma coisa minha mesmo. Eu desde criança, sempre tive uma maneira de colecionar coisas, né? Era selo, era moedas, era uma só coleção de computadores. Então, assim, foi algo sem querer. Quando foi em 1996, eu comprei uma linha, na época a gente comprava, né? Comprei uma linha telefônica em casa e coloquei internet. Aí é um outro mundo, né? Comecei a conhecer outras pessoas, tal, canal Mirk, bate-papo do UOL, aquelas coisas assim. A gente foi entrando em contato com outras pessoas e aí eu fui descobrindo gente que gostava, assim, de colecionar videogame, tinha gente que gostava de colecionar revistas de livros de computador antigo. Então, fui formando, assim, uma comunidade, né? Pequena, assim, mas foram aparecendo outras pessoas. Aí eu fui descobrindo que tinha outras pessoas que gostavam da mesma coisa que eu gostava. E aí até o Flávio falou aí do e-mail dele, então eu fiquei, assim, na época caçando pessoas que gostavam da mesma coisa, aí ele ficava trocando e-mail, aí às vezes procurava nas revistas, nos livros antigos, tá, os autores dos livros antigos de Basic, principalmente, e tentava, e aquelas pessoas respondiam, eu tenho esse material aqui ainda, vou mandar pra você, então mais ou menos assim, mas quando chegou mais ou menos de 99 para 2000, um amigo foi em casa, aí olhou aquela montoeira de caixa, aquele montoeira de coisa, e falou assim, cara, o que é isso? Eu falei, material de informática. Ele, pô, você tem um museu em casa. Aí que bateu a ideia, eu falei assim, pô, legal, né, dá pra montar um museu mesmo com esse material todo. Mas até então, eu não tinha a mínima ideia, assim, de, vou fazer um museu. Mas a partir daquela dica, daquele estalo que ele deu, eu falei, pô, vou acabar montando um museu. Então, fui criando essa ideia na cabeça. Só que aí, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de software, então eu tenho uma página www.velasco.com.br, então eu sempre disponibilizei alguns softwares gratuitos lá, entre eles o MV RegClean, que era o software mais conhecido, assim, que eu fiz até hoje. Comecei a botar nele, pedindo doação de equipamento antigo, aquelas coisas. Então, a partir daí, as pessoas falaram, tem umas coisas antigas aqui que eu vou te mandar. Aí foi engraçado, assim, algumas vezes que teve um cara que entrou em contato comigo de São Paulo, o cara falou assim, rapaz, a minha esposa te adora. Ela falou que tem um monte de coisa lá em casa pra jogar fora, mas ela falou que você gosta pra você vir aqui buscar. Então, ele falou assim, pô, você me ajudou, porque ela brigava comigo todo dia por causa desse material que tava lá em casa. E ele falando que ele ficava com pena de jogar fora. Como ela viu o anúncio lá no site, ela falou, não, vou entrar em contato com ele. Você entra em contato com ele, manda esse material pra ele que eu não quero nem saber. Então tem muita coisa assim de esposa que não gosta das coisas guardadas em casa. Aí eu mando doar pra mim, não, manda ele vir aqui, ou manda pro correio, transportador, entrega isso pra ele aí. Fica juntando essas tralhas aqui em casa, não. Quer dizer, as tralhas só trocam de lugar, né? Sai da casa de alguém e vem pra minha. Então, assim, igual o Flávio aí, o Antônio estão falando, a dificuldade de conseguir gente realmente te deu uma força para desenvolver o negócio. É muito grande, é muito difícil. Então, assim, você tem que ficar todo dia tentando convencer alguém a te ajudar em alguma coisa. E é muito difícil você conseguir. Então, as pessoas falam, tem que tentar um IBM, uma Dell, uma Microsoft da vida. Olha, não ajuda. Eu já vi até o José Carlos Vale falando a mesma coisa que ele já tentou também, não conseguiu. Então, infelizmente, a gente está no país
país que não dá assim, grande valor à história, à cultura. Infelizmente é isso. Então, assim, mas eu tô ainda na batalha, eu tô tentando, porque eu prezo pelo conhecimento, pelo estudo, eu prezo pela história. Eu gostaria de ver esses itens todos restaurados, funcionando e tal, porque a minha intenção é deixar a maioria dos itens funcionais e as pessoas verem eles funcionando, não como o material que está lá na estante e a pessoa lê um bilhetezinho, lê um cartazinho que tá lá. Não, é a pessoa vê aquilo funcionando e tal. Então a minha intenção é uma coisa assim, maior. Mas o que acontece? Devido à quantidade de material que eu tenho, é mais difícil ainda, porque eu estava antes com o porão da minha casa atual e o porão da minha ex-casa lotado de itens. Os dois porões lotados. Eu vi isso aí. Então, quando você veio aqui, Antônio, você veio na minha casa atual. Aquele porão que você viu era 30% do material. Você viu que já estava lotado até o teto. Aí o que aconteceu? No início do ano passado, eu consegui um depósito. Aí eu tirei o material todo daqui e o material do outro porão e levei para esse depósito. Foram 8 caminhões de viagem. Foi uma canseira, assim. Eu fiquei 2 dias com o corpo doendo, de tanto que fazer, carregar piso. Mas assim, tava tudo embaladinho, bonitinho, guardado. Aí eu levei o material para esse lugar. Aí comecei a separar, não sei o que tal. Fiquei lá uns 8 meses. Aí uns 3 meses atrás mandaram eu tirar de lá. Aí eu já tive que arrumar um outro lugar. Aí eu arrumei um caminhão gigante, baú gigante mesmo. Um caminhão monstruoso. Foi 2 viagens do caminhão, desse gigante até o teto. Um baú gigante e eu não consegui levar tudo, ficou ainda material lá e meu porão de casa, você veio ver, tá lotado de novo. Então nesses 8 meses eu já enchi o porão de novo. Então assim, eu tenho pelo menos mais uns 4 caminhões aqui de viagem. Então assim, todo dia chega coisa, toda semana chega algum material. Aqui não dá pra mostrar. Deixa eu tentar virar a câmera aqui pra vocês verem um negócio. Isso aqui, ó, nessa estante, ó, isso aí chegou essa semana, esse material aí. Então assim, aqui no chão tem mais um bocadinho de coisa, tem mais um bocadinho de coisa desse lado aqui, que daqui não dá pra ver, tá muito escuro. Essa estante já tá cheia ali, ó, já tá toda lotada. Então assim, eu vou aceitando os materiais porque com pena, posso parar no lixo com esse material. Então eu falo, não, pode mandar, eu vou depois eu me viro espaço. Mas realmente é muito complicado conseguir espaço para isso. Então assim, a minha dificuldade hoje é espaço para eu guardar esse material. Então é o primeiro empecilho. É muito difícil conseguir um espaço grande. Então assim, o espaço que eu consegui para guardar agora, 2, 3 meses atrás, já não comporta mais nada lá. Então eu não consigo levar mais nada para lá. Eu tenho que arrumar outro espaço, esquecer que aquele lá existe, com o material que está lá, e agora tem um outro espaço para ir guardando as outras coisas. Só que eu assim, na minha mente eu preciso botar uma data na minha cabeça, falar assim, se até tal dia de tal ano, sei lá, o museu não sair, não der certo, eu tenho que dar um jeito de me livrar desse material, porque eu não posso ficar a vida inteira acumulando. Vai chegar uma hora que eu não vou ter espaço nenhum mesmo. Então é uma coisa muito difícil. Então eu tento armazenar tudo que eu posso, tudo que é material que eu posso, tipo disquete, software, jogo, livro, tal, que eu posso escanear, copiar, não sei o que, eu vou disponibilizando na internet gratuitamente. Então eu vou escaneando o material, disponibilizo e tal, e aquilo ali eu não quero perder. Por exemplo, tiver um incêndio, alguém roubar alguma coisa, ou traça comer, sei lá, alguma coisa, pelo menos já tem essa informação toda digital, as pessoas tendo aí nos seus HDs, a gente acaba tendo uma cópia eterna e algo que a gente dificilmente vai conseguir de novo. Então, é mais os equipamentos físicos em si, é equipamento que é muito difícil. E eu tava no meu primeiro porão, e lá na época eu deixava as coisas ligadas, aí eu fui começando a colocar assim, um hotbit em cima do outro hotbit, aí fui colocando um hotbit em cima do TK-85, aí deu um TK-85, tinha um TK-90 em cima, aí daqui a pouco tinha um CP200 em cima do CP300, aí fui acumulando as coisas, aí chegou uma hora que não dava mais pra ligar, aí eu comecei a embalar as coisas e guardar. Mas aí nessa época, eu peguei as coisas maiores, tipo assim, eu tinha computador da Cobra, eu tinha uns 6 CP500, sei lá, eu comecei a doar pros outros, bem mais fácil. Então eu doei na época 50 equipamentos, mais ou menos. Eu tinha uma coleção de uns 100 e poucos, a metade eu dei pros outros, porque eu não tinha mais espaço. Eu falei assim, não, eu vou ficar com os itens pequenos. E assim, e algumas das coisas que eu doei, tipo esses computadores Cobra, essas coisas, eu não consegui outro, de novo, até hoje. Então assim, eu não tinha espaço e doei os equipamentos e agora eu não consigo eles de volta, porque cada ano que passa é mais difícil a gente encontrar um equipamento em bom estado. Tentei comprar. Nossa, quer me vender aquele computador Cobra? O cara conseguiu, cara, joguei aquilo fora. Foi bom, sacanagem, eu doei pra você, você buscou e você jogou fora, né? Pô, devia ter falado antes, né?
A mulher tava enchendo o saco, aquilo lá em casa, eu joguei fora. Então, acontece muito disso. E assim, só para mais uma conclusão, depois de cortar a história, eu fui mais pro lado, tentar uma ajuda da prefeitura para que me cedesse algum lugar e tal. Então, isso foi feito no início do governo passado, há cerca de 5 anos atrás, me cederam um lugar de mais ou menos 1.000 metros quadrados, mas o lugar tá lá, tá abandonado e eu preciso fazer obras no lugar para que eu consiga fazer um uso do lugar, porque o telhado vazando, não vou botar equipamento eletrônico com o telhado vazando, tem que reforçar a parte da rede elétrica. Então, é um tipo de lugar que exige uma obra, mas era um lugar muito interessante, já tem um projeto todo pronto de arquitetônico, hidráulico, projeto dos bombeiros, tem tudo pronto. Só falta um pouco de boa vontade do governo em si para que o projeto avance, né, e aconteça. Mas, então, assim, se eu tivesse dinheiro para fazer o projeto, faria do meu próprio bolso. Mas eu vejo, assim, que há necessidade do poder público ajudar, porque como a minha intenção é os equipamentos ligados, eu vou ter um consumo de luz muito alto. E a pretensão não é cobrar entrada nem nada, é para ser uma coisa gratuita, não é isso que as pessoas possam lá visitar e conhecer. Não é arrecadar dinheiro, não é esse o propósito, é realmente manter a história do negócio, o funcionamento do negócio. Essa é a intenção. Então, assim, convencer de condições públicas para que isso aconteça. Fora isso, está muito difícil uma empresa privada tentar ajudar, pelo menos no meu caso, tá? Falando da minha experiência até agora. A minha batalha diária é isso aí, tentar convencer as pessoas que o projeto é interessante e vale a pena. Velasco, a ideia de você fazer tipo uma vaquinha para arrecadar fundos para isso aí não parece uma boa ideia para você? Tipo assim, as pessoas teriam uma contrapartida. As pessoas teriam uma contrapartida. Quem colaborasse teria acesso VIP, alguma coisa assim. Isso seria interessante? Antônio, eu tentei. A primeira coisa que me falaram, falando assim, quer arrecadar dinheiro para você aumentar a sua coleção, né? É a primeira coisa que me falaram. Eu falei assim, eu não tô pensando em aumentar a coleção, porque a coleção já aumenta sozinha, todo dia tá chegando. Então, assim, eu não preciso disso para aumentar a coleção. Então, assim, as pessoas, elas tendem a ver o lado negativo da coisa, não o lado positivo da coisa. Então, infelizmente. Isso é verdade. Eu precisei, assim, esse prédio que a gente adquiriu, precisou fazer reforma. Tá passando por reforma agora. Bem lento. A reforma é lenta. Eu pretendia agora em outubro, tá abrindo já para exposições. Mas aí eu fiz uma vaquinha, tá no ar essa vaquinha. O pessoal colabora pouquinho, tá indo devagarzinho, mas eu acho que o poder público ele não vai ajudar. A prefeitura não ajuda, vereador não ajuda, deputado não ajuda, ninguém ajuda. Esses caras não fazem isso, tá? Cultura no Brasil não é prioridade. Daí o que é que eu fiz? Eu apelei para os meus amigos. Tem muitos amigos que trabalham comigo no tribunal, que me ajudaram, pessoas que de fora já saíram, já estão em outros lugares, estão colaborando, tem gente que está colaborando do Mato Grosso, pessoa daqui de João Pessoa colaborando também, e tá devagarzinho, mas tá indo. E com esse dinheiro eu vou fazendo o serviço que precisa fazer. A gente conseguiu fazer muita coisa já com esse dinheirinho que vai entrando, vai pingando, e eu também, eu boto no meu bolso lá também, boto através da vaquinha e boto também diretamente, à medida que vai surgindo um extra, né? Mas eu acho que se for partir para poder público, não funciona. Futuramente, talvez. Futuramente, eu pretendo entrar em editais, tá? O pessoal não usa o dinheiro público para bancar CDs, DVDs, essas coisas. Só a gente pode também criar, participar de editais para fazer isso aí, esse trabalho aí. Eu acho que a questão, Antônio, passa por, sem a gente ter algo, mesmo que seja pequeno, para mostrar, as pessoas ficam um pouco céticas sobre qual é a intenção que a gente quer, que a gente tem no projeto, entendeu? Então, assim, por isso que eu desisti. Falei, não, eu vou fazer pelo menos alguma coisa inicial para funcionando, abrir um espaço dentro das minhas possibilidades, das nossas limitações. A gente conseguiu uma sessão de um espaço aqui que não é gigantesco, mas tendo alguma coisa funcionando e mostrando, talvez viabilize você conseguir outro tipo de apoio, seja público ou privado, entendeu? Mas assim, pedir apoio sem ter nada, eu acho difícil. As pessoas não têm no Brasil esse tipo de cultura, né? Aí vai o que o Velasco falou, não, você tá querendo se dar bem, tá querendo ganhar dinheiro, assim, como se... Mas olha só, você, por exemplo, você hoje, Flávio, você já consegue expor algumas coisas no shopping. A gente aqui tem uma escola aqui, Carl Roger, e eles solicitaram alguns equipamentos nossos, então uma amostra que eles vão fazer para os alunos deles. Então a gente já está fazendo isso aí também. E outra coisa, você falou assim, não ter o que mostrar. O prédio está lá, as pessoas querem conhecer, vão lá, tem gente que vai lá, cara. Tá aberto a visita. Não, eu não estou dizendo que nenhum de nós não queira fazer. O seguinte, as pessoas que estão de fora, às vezes não vê dessa forma. De fora, deixa eu te falar, Flávio. Aqueles que estão de fora, e aí não se propõe para ajudar a participar. Lá na fase o pessoal criticou bastante. Tal. Esses aí não me interessam, porque esses aí não vão colaborar. Me interessa quem está colaborando. Então, quem está colaborando, quer conhecer, vai lá, marca lá, vai lá, vê, fica
fica bobo com o acervo, porque realmente é uma coisa fantástica. O acervo da gente é uma coisa fantástica. O seu acervo é fantástico. O acervo do Velasco é fantástico. E isso precisa ser exposto. Então, olha só, as pessoas, quem colabora, quem quer visitar, tem gente que não colabora, quer conhecer, venha, pode vir conhecer. Não tá aberta a visitação não, mas a gente abre pra você, viu? Aí as pessoas, entendeu? Aí tem gente que fica bobo que vê. Tá? Então, de uma certa forma, a gente já tá mostrando a quem quer ver, quem quer conhecer. Ó, outro dia foi lá uma... Não, eu tô falando mais no sentido de buscar apoio financeiro, né? De editar, de instituições públicas e privadas. Fica difícil as instituições acreditarem na proposta sem a gente ter alguma coisa pra mostrar. É nesse sentido que eu tô falando. Eles ficam céticos em relação a isso, entendeu? Então, Flávio, no meu caso, assim, por exemplo, eu fiz várias palestras em colégios municipais, levei os equipamentos, aquela história, levava os equipamentos, dava palestra lá pra uma turma, pra outra, aí no final montava tudo, levava pra casa e tal, e na outra semana de novo. Então eu dei palestra em vários lugares, tanto instituição privada, colégios privados, quanto colégios públicos. E a recepção era sempre muito legal, porque as pessoas veem equipamentos que nunca viram na vida. Então é um negócio bem interessante, assim. Então é uma palestra de 1h30, mais ou menos, 1h20. Então eu cheguei a fazer muito isso, mas nem assim o próprio poder público ajudou em alguma coisa. E eu tentava focar muito mais nas escolas públicas, pelo fato de ser escolas mais carentes, e eu pegava as escolas mais de periferia, e era legal assim, eu dava palestra num determinado colégio, aí o pessoal se animava, tal, volta aqui outro dia pra gente dar palestra com o pessoal do outro turno. Aí quando eu chegava da segunda vez, o pessoal aparecia lá com os PlayStation 1 pra doar, e aparecia com alguns itens antigos assim pra doar, já pro museu. Então era interessante, assim, os próprios alunos, eles falavam, aquele cara maluco lá da telharia lá, ó, a gente vai levar umas coisas velhas pra ele lá, que a gente consegue. Então eles mesmos apareciam com as máquinas fotográficas antigas, os negócios antigos, e sempre aparecia a filmadora antiga, coisa assim. Computador nunca apareceram, mas videogame de vez em quando aparecia como alguns de um Atari e tal. Era interessante, assim, eles se empolgavam, eles mesmo falavam, vamos correr atrás aqui da família pra ver se tem alguém que tem alguma coisa antiga e tal. Aí eles levavam pra mim na segunda palestra, então eu achava interessante aquilo. Então era bacana. Então, e às vezes também, eles mesmos falavam, se acabava a palestra, eles, não dá pra se apresentar de novo, não, eu queria ver de novo. Então, assim, mal acabou a palestra, porque eles falavam assim, repete a palestra, a gente vê de novo, né? Então, isso é gratificante, mas infelizmente, nem assim o poder público, eles conseguem ver isso de maneira que nos ajude de alguma forma, mas eu ainda, quando existir, eu tô tentando. Roda o quadro aí, Simone. Retrocomputaria é um podcast gratuito, ou seja, você gasta nada para ouvir nossos episódios, visitar nosso site, visitar nosso canal no YouTube, comentar, opinar, mas nós temos custos, nós investimos tempo, principalmente dinheiro nosso, para oferecer a você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. O site continua sem anúncios, não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui estamos conseguindo manter nossa meta. Então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho. Primeiro, você pode nos fazer uma doação pagando um café. Na lateral direita do site tem um banner que, se você clicar nele, verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via PagSeguro, Mercado Pago, PayPal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta, a gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que estão à venda no Mercado Livre, no OLX ou no Shopee. Basta clicar na opção loja no menu superior do site, você encontrará o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX-DOS Revelado, em edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados, que está ali na lateral direita do site. É só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser, você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, tal qual o baralho foi o primeiro e graças a vocês foi bem sucedida. Por último, aceitamos doações de hardware de micros clássicos. Entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente. Todas as doações feitas por vocês, o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados, são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento não tem preço. Acorda, Simone! Show, você tinha pergunta. Primeiro, eu vou me apresentar aqui, que eu entrei posteriormente, né? Meu nome é João Cláudio Fidelis, também integrante aqui da equipe do Retrópolis, e eu tenho duas perguntinhas para fazer. A primeira, qual foi o item mais difícil que cada um de vocês conseguiu, assim, para conseguir, que deu muito trabalho também de manutenção? Eu tenho essa resposta na ponta da língua. E a segunda pergunta é a desejada. Vou responder essa aí. O item mais difícil não foi hardware, foi software.
procurei durante 15 anos o sistema CIEM da Itautec, que era o sistema brasileiro. Calhou assim, eu consegui com um cara de São Paulo que trabalhou na Itautec e os próprios funcionários da Itautec não conheciam o sistema. Então, assim, foi uma coisa muito difícil. Então, eu fiquei 15 anos tentando achar um disco de boot do CIEM. Aí, esse cara, um dia, assim, eu não sei nem como é que ele me achou. Aí, ele falou assim, eu acho que eu tenho um disquete do CIEM. Eu falei, sério, cara? Eu falei, você tá de zoeira. Ele falou, não, eu vou procurar aqui nas minhas coisas. Aí, ele me mandou uma foto, que era uma etiqueta ainda, assim, apesar do disquete ser original, era uma etiqueta feita na máquina de datilografia, assim, tal. Eu até botei esse disquete no quadro, até apresento ele, porque foi muito tempo procurando esse item. Foram 15 anos, assim, tentando. E, assim, ele me mandou o disquete, saiu de São Paulo, eu falei com ele, manda pro Sedex. Manda carta registrada, manda pro Sedex. Aí ele mandou Sedex pra minha cidade, que era no interior do Rio de Janeiro. Parece que o negócio, quando tem que dar errado, dá errado mesmo. Aí ele chegou e falou assim, mandei pro Sedex e me mandou um código. Aí eu botei lá no rastreador e tal, eu tô doido pra receber o negócio, né? Pô, daqui a pouco roubo no negócio, aqueles assaltos do rei, que estava tendo muito antigamente, até um pouco tempo atrás. Roubo de malote. Aí eu falei, caramba, esse disquete tem que chegar em mim, né? Aí, quando chegou assim, o disquete que saiu de São Paulo, eu tava esperando assim, vai vir pra Benfica, no Rio de Janeiro, que é o lugar comum do rastreio. Aí, o disquete foi pro Rio Grande do Sul. Que merda. Falei, opa, já tem um negócio errado aí, né? Aí ficou lá uma semana, negócio pro Sedex, que era pra ter chegado 2 dias depois, uma semana lá. Aí o Rio Grande do Sul foi pra uma outra cidade, aí pro Santa Catarina, e voltou pro Rio Grande do Sul, não sei o que, ficou aquele negócio e tal. Eu comecei a mandar e-mail pro meu Rio, fiquei doido e tal. Eu falei com o cara, você botou o endereço certo? Ele, não, mandou. Ele mandou um print lá da etiqueta que ele tinha colocado. Eu falei, caramba. Aí eu sei que o disquete demorou mais de um mês pra chegar. E aí começou assim, aí chegou um determinado momento lá no site do Correio, no rastreamento, tava sem endereço inválido, alguma coisa assim, retornando para a agência remetente. O cara tinha colocado o disquete, né? Aí foi voltando todinha, passo a passo, tal, voltou pra agência. Aí voltou certo. Aí veio certo. Aí chegou certo pra mim. Eu falei, caramba, eu nem acredito que esse disquete chegou na minha mão. Aí eu gerei imagem e tal, botei até lá no dataset, disponibilizei lá no arquivo.org e tal, disponibilizei o disquete. Mas assim, foi pra mim o item mais difícil de ter encontrado até hoje. Esse tempo, tô 15 anos em insistência em achar esse negócio. Quanto aos outros itens, você tá falando assim, aquele item que eu ainda quero achar, tem 2 coisas que eu quero achar. Uma é o próprio Juan, já trabalhou lá, né, que é o LZ Polo, já mobilizei um monte de gente atrás pra ver se eu acho o LZ Polo 64, e o segundo computador que eu quero ter é um Apple Lisa. Então, eu não tenho o Apple Lisa e não tenho o LZ Polo 64. Então, são os 2 computadores que eu mesmo ainda encontrar, por enquanto. Vai ser pra aparecer um, né? Depois que conseguir esse, vai ser outro. O Color 64, tem pessoas que a gente conhece que tem o Color 64, você por acaso conhece também ele, Marcos? Você pode fazer uma proposta que ele não irá recusar. Não, inclusive eu tô vendo aqui nas mensagens o Juan falando aqui que ele colocou assim, o Marcos é, até onde eu sei, o único dono de AES do Brasil. Na verdade eu tenho 2 dele, e além do Juan tem mais um cara que tem, então até agora eu conheço 4 máquinas dessas no Brasil, mas realmente também é muito rara, muito difícil essa S1000 aí da IG Brás. Vocês, e Flávio, como o João perguntou, qual o item que você deu mais trabalho pra você ter, e qual é o item que você ainda tem aquela coisa que você não quer ter pro acervo no seu museu? Nenhum item específico a gente está buscando, porque nosso acervo não é tão grande, né? O Marcos tem com certeza um acervo muito maior do que nós aqui do Espírito Santo. O projeto também ficou parado há muito tempo, 10 anos a gente ficou nessa, sem andar com a ideia do museu, e retomamos ano passado com uma história que eu contei no começo da nossa conversa. Assim, no geral, computadores nacionais, especificamente, né? A gente não tem muitos dos computadores mais raros. Eu acho que talvez o item mais raro que a gente tem é o Unitron, o Mac 512, a gente tem um exemplar dele, mas que não tem a placa-mãe, ele tá só a carcaça e a placa vertical que controla o CRT, né? Por algum motivo essa placa se perdeu. Não temos também o teclado e o mouse dele, né? Então, assim, temos o gabinete desse computador, do Unitron. Então, assim, de mais diferente é isso, né? E no geral, os computadores, os também não tem. Então, assim, estamos na busca para tentar conseguir esses computadores brasileiros mais diferentes dos anos 80 ainda aqui, que eu acho que para complementar, mas assim, a ideia é tentar divulgar a ideia e na medida que for aparecendo a gente tenta trazer e colocar para exposição no museu.
essa que é a ideia. Mas assim, não temos um objetivo específico de trazer determinado computador, não. O que a gente conseguir, que as pessoas tiverem intenção em colaborar com o projeto, a gente vai ficar super feliz e vai colocar para as pessoas conhecerem, quem não conhece. É isso. Bem, no meu caso, o item mais fantástico, né, que eu achei assim, eu gostei de ter conseguido, foi uma maleta de alinhamento de drives. Eu fechei um lote lá no Rio Grande do Sul, uns computadores lá, um Polimax, Edisa. Fechei um lote lá e fui buscar. Daí eu achava que esse lote que seria uma coisa fantástica, e não foi uma maleta que veio como um brinde para alinhar drives. Eu até já usei aqui várias vezes. Esse foi o item mais fantástico que eu acho que eu consegui. Agora, o que eu quero é o Dynacom no X1600. Esse aí é o meu alvo, né? É uma coisa que eu quero trazer para o acervo. O Dynacom no X1600. Esse eu não tenho. Eu vou falar uma coisa engraçada que eu reparei que os itens mais cobiçados por vocês são cocos, clones de cocos. E todos passaram assim perto da gente. No meu caso, eu tive um, só que com defeito. Aí eu passei para defeito é um detalhe. Eu não vou falar o nome do colecionador. Né? Eu perdi um leilão de Color 64 no Mercado Livre porque eu estava me recuperando de uma operação de catarata. Oh my God. Esse foi um momento assim, quando a gente viu e todo mundo falou assim: ninguém fala por Juan, senão ele vai surtar. E o furabolo foi o Mr. Tang, né? Sim, eu ainda cheguei a entrar em contato físico porque eu estava morando perto dele na época do Daniel Campos e cheguei a mexer, tirei fotos vezes, com meu filho de longa data, etc. Mas agora que a gente está falando de item errado, deixa eu aproveitar e falar de uma coisa. Eu tenho uma coisa para vocês, na verdade eu tenho algo para dois de vocês e tem que ver a viabilidade aí. Acho que o Antônio está meio longe, vai ficar meio inviável para ele. Então, eu tenho isso daqui que é. Eu tenho dois disso daqui que é o gabinete do terminal serial de um Schumach, uma máquina CPM. Que massa. Um amigo meu da faculdade, do IME, estava limpando ele. Faz isso daqui. O Schumach era uma máquina CPM com Z80, né, com um gabinete A100, que foi com ela que eu aprendi em microinformática na faculdade de engenharia. Isso é um gabinete, né, com várias placas, inclusive a placa de CPU, né, para o computador propriamente dito. E isso daqui por dentro é muito interessante. Tem uma placa com 8085, é quase um computador por si só. Você colocava uma televisão adaptada, né, acho que da Philips por cima dele, e ele por trás ele tem uma comunicação serial aqui. Né? Eu queria perguntar para vocês, especificamente para dois de vocês, eu tenho dois dessas coisas já são pensadas para Castelo, se vocês estão interessados. Eu tenho interesse aqui para Vitória, se os colegas aí. A gente não tem, não. Gente, essa porra percebe essa pista, esse negócio para enviar pelo correio vai ser um horror. Por isso que eu não estou nem querendo olhar muito para o Antônio, mandar isso para o pessoal. Eu sei que você tem uma oportunidade de cria, assim, alguém está criado, assim. Eu não sei se acertei, tem que ter 2 para 3. Porque tem 2 peças dessas para 3 museus. O Velasco já deve ter isso aí, hein? Tenho não. Deixa eu aproveitar essa minha oferta assim como gancho. Eu queria iniciar o Churuba Lelê final nesse episódio. Eu quero que vocês três falem. Antes de você encerrar aí, só lembrando, né, que a Schumach posteriormente foi comprada pela Hasmec. Sim. E na década de 80 é muito mais conhecida como empresa... Hasmec que como Schumach. Vai conhecida como Hasmec. E ela é a empresa que fazia os terminais das casas lotéricas. Ela. Ele imprimia aqueles bilhetinhos em terminalzinho para impressora matricial, lembro. Mas então. Aquele cartão perfurado da lotérica, aquela da zebrinha. O perfurado é mais antigo do que isso. Quando vinha impresso numa folha assim, mais ou menos dessa largura, minha memória pode estar me enganando. Era uma maquininha com uma impressora matricial e ela imprimia o teu bilhete de apostas num rolo de papel mais ou menos desse tamanho. E eu lembro sim que era um equipamento da Hasmec. A gente entrevistou ele para Retro Rio de 2000. A gente não, eu entrevistei ele para Retro Rio de... Eu tava lá nesse dia, eu fiz a cobertura lá. Caraca, olha só como as coisas se fecham e se encadeiam, cara, que maneiro. Sim, foi até lá no auditório, né? E, aliás, eu tenho que ir reatar o contato com o Mário Trota pra gente ver a preservação daqueles documentos. O negócio ficou adiado, aí deu pandemia, tudo virou de cabeça pra baixo, a gente tem que achar esse cara de novo. Pois é. Fazer a preservação daqueles documentos. Eu tenho o contato dele, hein? Eu até falei com ele outro dia, porque ele estava vendendo um Amiga 1200 na época. Eu deveria ter comprado, aí não comprei, aí depois me arrependi. Eu entrei em contato com ele e já vendeu. Me passa depois no privado. Vou passar.
Maravilha. Isso já é meio que um gancho para a próxima pergunta que eu quero fazer. Na verdade, é uma pergunta coletiva, né? De como está sendo a interação entre vocês e a cooperação de um ajudando o outro, um dando dicas para o outro, coordenando coisas entre vocês. Porque quando a gente teve a ideia do episódio, a gente começou a contatar vocês, a gente viu que isso acontece, né? Vocês fazem Então, deixa eu começar isso aí, viu, Velasco? Então, eu procuro falar sempre com o Marcos, com o Flávio e tal. Eu até visitei o Marcos uma vez, levei uma revista lá pra ele, do Homem na Lua. E um computador de cozinha, lembra? Ah, é? Isso. Computador de cozinha? Pois é, então, o Flávio, a gente conversa sempre, ele tem uns livros pra me doar. Tô indo no Rio agora, no final do mês, vou passar lá na volta. Tá? Então a gente tá sempre conversando. Eu procurei o Marcos e procurei o Flávio também, quando eu tive dificuldade para elaborar o estatuto, para poder, que eu achava que eles já tinham alguma coisa elaborada, não tinha nesse sentido, né? Daí eu tive que fazer do zero. Mas aí a gente procura conversar porque, assim, as dificuldades que eu passei, se eu puder ajudar eles a não passar por essa dificuldade, já ir direto ao ponto, a gente tá, né? A gente disponibiliza essa documentação. Mas a gente procura estar sempre em contato nesse sentido aí. Tem até um acordo assim também, de quando eu estiver bem consolidado aqui o acervo, a gente vê aquela questão de itens duplicados, a gente fazer uma permuta aí, né? A gente falou sobre isso também. Eu acho que isso é legal, né, cara? Ajuda todo mundo podendo colaborar entre si, ajuda a enriquecer o acervo um do outro, assim. Então, assim, acho que é algo que também pode ser feito, né? É verdade. Porque é importante que as pessoas vejam. Não adianta a gente ter guardado um item, porque, assim, o grande objetivo, né, eu acho que de todos aqui, é de ter algo que as pessoas possam ver, visitar, conhecer, coisas que elas não viram, ou coisas que elas vivenciaram no passado e possam matar a saudade. Então, assim, essa que é a grande intenção. Eu acho que, acredito que fale por nós três aqui, né? Em 2017, 80 computadores nessa exposição. E foi engraçado que veio uma senhora, ela já devia ter uma aparência assim de uns 60, 65 anos mais ou menos. Aí ela ficou encantada, eu comecei com a linha prológica, né? Desde o começo, né? O NES 80, o NES 8000, CP 200, 300, 400. Aí quando ela chegou no CP 400, ela começou a chorar. Assim, eu não tinha entendido, né? Na hora eu até pensei que ela tava passando mal. Eu falei, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. Ela, não, foi nesse aí. Eu aprendi a mexer com o computador com o CP 400. Então eu tô lembrando da minha mãe já faleceu. Então, se ela estivesse aqui agora, ela ia adorar ver esse computador. Então eu tô lembrando disso, eu tô chorando e tal. Então foi assim um negócio bacana, né? Ela ter visto o CP 400 lá na vitrine e ela ter começado a chorar lembrando da mãe dela. Então, assim, e ela acertou direitinho, porque justamente foi lançado em 84. Ela falou, não, em 84, ela foi certinha. Em 84 eu ficava com a minha mãe nesse computador. Então eu falei, coisa legal. Então são coisas, as histórias das pessoas, né? Então, gente, momentos como esse valem tudo, né? É verdade. Bom, fazer mais uma pergunta para os três. Seguinte, desde o surgimento do Living Computer Museum, né, com aquela ideia de você ter os computadores todos funcionando, eu acho que meio que acabou criando essa discussão com relação a museus de tecnologia. Ou você tem um computador parado, exposto ali, reformadinho, mas ligado, ou você tem um computador ligado para o pessoal usar. Como é que vocês três veem essa questão e como vocês esperam dizer que, enfim, vocês estão batalhando, né, de questão física, etc e tal, mas como vocês veem essa questão? Como você pretende fazer um ou outro, de repente misto? Como é que você pretende trabalhar com essa questão do computador estar funcionando ou não? Quer dizer, estar ligado, né? Eu já até falei isso meio atrás um pouco, né? Eu falei que a minha intenção é deixar os equipamentos funcionando na sua grande maioria. Pelo menos assim, aquilo que dê para recuperar, dê para botar em funcionamento. Hoje a minha coleção, ela tem mais ou menos 700 computadores. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa aí. Então é muito equipamento para botar para funcionar. Haja energia elétrica para isso tudo. Mas eu acredito que desses 700, uns pelo menos 500, 550 estejam funcionando. O restante é ainda assim, alguns vão ser recuperados, possivelmente, e outros não vão ser recuperados, porque realmente já não tem mais jeito mesmo. Então, mas pelo menos assim, a grande maioria tá com o visual ainda muito bom, então serve na vitrine, ou mostrar como é que eles são por dentro, algo desse tipo. Então a minha intenção é fazer com que a maioria esteja funcionando, pelo menos a minha intenção. No meu caso, tem dois conceitos, a exposição estática e a exposição dinâmica. Então, a ideia é que a gente faça exposições rotativas, né? Então não fica a mesma coisa assim. Daí coloca um computador funcionando por 15 dias, tal, deixa lá e ficar sempre rotacionando isso. Eu me lembro que uma época tinha um computador que não funcionava e quando eu falei que ia para fazer parte da exposição, vieram questionar, né? Ah, mas não funciona. Eu falei, olha, tem a questão do paradoxo da múmia.
múmia, né? A múmia no museu, ela tá lá. Funciona ou não? Ela sai andando? Não sai, mas ela atrai o visitante. Então, um computador antigo, ele não necessariamente precisa estar funcionando. É bom que esteja, mas a gente tem que ver que a gente está lidando com equipamentos antigos, os componentes, eles têm desgaste, eles podem estar funcionando ali e parar de funcionar a qualquer momento. A dificuldade de encontrar peças, né? A gente sabe que tem algumas coisas que estão sendo feitas por exemplo, a ULA do TK-95, o pessoal está fazendo aí já, tá? Então, bem normal. Mas muita coisa não vai encontrar. Você não encontra mais, né? Tem componentes do TK-3000 que você não consegue. Então é complicado isso aí. Então tem que ver muito isso aí, tem que dosar bem essa questão assim, do que vai botar para funcionar, fazer exposição dinâmica e o que vai ser exposição estática, né? Então tem que ver bem isso aí. Eu acho que é um ponto a ser levado em consideração na hora de colocar o componente, o equipamento para funcionar, para o cara durar na exposição. A intenção de todo mundo é ter o máximo possível de itens funcionando, né? Eu acho que no fundo é o que todo mundo quer. Não é assim, passa por uma série de fatores. O primeiro deles é você ter um espaço físico que comporte você botar esses computadores todos funcionando. Não adianta, você não consegue botar numa estante empilhados, eles têm que estar acessíveis em posição ergonômica, né, para serem manuseados. Então, assim, isso aumenta o espaço, a área em metro quadrado absurdamente, porque para exposição você verticaliza, bota empilhados em prateleiras, as pessoas conseguem ver. Agora, se você quiser que as pessoas usem, você tem que horizontalizar o seu espaço. Eu visualizo uma coisa assim, mais ou menos assim, no recinto, tá? As mesas assim, ao longo das paredes, com os vários computadores assim, num espaço generoso, né, para as pessoas mexerem, tipo assim, uma sala tamanho razoável, uns 10 ou 15 computadores, eles funcionando, e em prateleiras nas paredes, vários os curadores conseguem liberar, e vai fazendo rodízio das coisas, né? Então, a primeira questão é essa, é o espaço físico. Segunda questão, recurso financeiro, porque assim, muitos desses reparos não custam barato, né? Às vezes você precisa de um profissional que tenha um conhecimento que muitas vezes a gente não tem, ou que não tem muita habilidade para fazer manutenção eletrônica. Então, assim, depende também de ajuda de outras pessoas e de ter que pagar muitas vezes para alguém fazer esse tipo de reparo, né? Que alguns itens, mesmo que a gente tenha algum conhecimento de eletrônica, tem muita coisa que você depende de prática, de habilidade, não é só de conhecer, né? Ah, eu fiz engenharia, fiz escola técnica, beleza, eu sei como é que o transistor funciona, como é que a porta lógica funciona, como é que o circuito integrado funciona. Agora vai consertar uma televisão, por exemplo. Se o cara não tem experiência, não tem tempo de bancada, por mais que ele conheça de eletrônica, meu filho. Meu camarada, eu sou engenheiro eletrônico. Eu também sou. Vai procurar solda rompida. Não vai. O cara tem que ter vivência. É tempo de bancada. Então, assim, a gente achar que vai consertar tudo, infelizmente, não é bem assim. Então, assim, depende também de dinheiro para poder fazer essas coisas acontecerem. Então, assim, uma série de fatores. Não depende muitas vezes só da nossa vontade, né? E tempo também de ajuda. E tempo, né? Eu, por exemplo, assim, tenho 3 sistemas 700, enorme. Então, a minha pretensão era o quê? Deixar um funcionando, um na vitrine e o outro mostrar ele na vitrine também, mais por dentro, como é que ele é por dentro, tirar a tampa dele e tal. Então era assim, a pessoa consegue ver ele montado, funcionando e desmontado também. Sim. Mas só que você pega certos equipamentos, tipo, vamos falar do sistema 700 mesmo. Eu tenho o HD externo dele de 10 MB, que é uma panela gigantesca, pesada, tem 2 modelos de impressora dele, também são impressoras grandes, e tem o drive de 8 polegadas dele também, que é externo, também é outra panela. Então, assim, se você for pegar, botar só um computador com 2 impressoras diferentes, mais o HD externo, mais o drive externo, ele já dá uma bancada para ele, enorme. Ele já é muito grande. Então, imagina o espaço para guardar esse tipo de jogo. E vários computadores são assim, 2, 3 teclados diferentes, passa a ser muito mais. Então, assim, tem os manuais, tem software, tem as coisas. Então, se você quiser demonstrar tudo isso, você vai virar uma estante para um computador. Dependendo do computador, você está falando de um computador que pode ter, de repente, teclados diferentes, um computador que pode ter pequenas diferenças de modelos entre cada... Falando de computador, porque o mesmo computador, mas de repente você tem um teclado de um ano que é feito de uma maneira e um teclado de outro ano que é feito de outra maneira. Isso aumenta exponencialmente a necessidade de vocês botarem isso funcionando. Um bichão desse tamanho, nesse recinto hipotético, ele ocuparia o espaço de 2 ou 3 micros domésticos. Exatamente. Eu sou o Peter Punk e vocês estão ouvindo Retrocomputaria.